E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Papo Cabeça para falar de uma rodada importante do Campeonato Brasileiro, da qual eu recorto algumas partidas, em especial uma. Falo de algumas partidas em relação aos clássicos que nós teremos: Atletiba, Coritiba e Atlético, Atlético e Coritiba, América e Cruzeiro, um jogo super tradicional dos torcedores mineiros, mas tem um clássico que nessa rodada se destaca mais, que é o clássico paulista. Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, nesse caso Corinthians e São Paulo, porque o jogo será na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Um jogo que por si só chama muita atenção, tem muita história, dois dos maiores rivais estaduais e nacionais, dois dos maiores vencedores do Brasil e que especificamente nesse momento passam por transições, passam por reconstruções. Não estão nas fases vencedoras com as quais seus torcedores se acostumaram. E eu vou pegar uma licença poética para falar desses jogos, ou desse jogo, especificamente desse, porque nós estamos tratando da história desse clássico, de um clássico importantíssimo, mas a licença poética vem no campo da literatura. Eu vou falar de dois livros muito importantes, escritos ou fotografados por dois grandes amigos, e são grandes leitores e fotógrafos da realidade desses grandes times. Primeiro é um livro de fotografias do meu querido amigo Daniel Augusto Júnior. Fotografar, para quem não sabe, quer dizer escrever com a luz. Escrever com a luz é uma arte. E o Daniel, que é um baririense, da grande metrópole de Bariri também, ali viveu, ali entendeu um pouquinho da relação que nós temos com essa maravilhosa cidade. O Daniel, durante muitos anos, trabalhou como fotógrafo do Corinthians. Ele produziu vários livros de grandes momentos da história do Corinthians. Está para lançar um livro específico sobre o Mundial de 2012. Esse ano mágico para o torcedor do Corinthians, ano da conquista da Libertadores e do Mundial, ano que consagrou Cássio, consagrou Guerreiro, consagrou Tite. E o Daniel vai trazer nesse livro imagens espetaculares desse ano, para dar aquela elevada no astral do corintiano quando a gente fala desse clássico. E para elevar o astral do São Paulino tricolor, eu trago outro livro aqui, escrito por outro querido amigo, Luiz Augusto Simon, o Menon, que certamente você acompanha pelo blog do Menon, um dos melhores blogs, uma das melhores colunas sobre futebol publicada atualmente no UOL. O Menon escreveu um livro chamado Tricolor Celeste, que fala da mística e da relação quase que umbilical existente entre os torcedores do São Paulo e os jogadores uruguaios. Para falar sobre isso, eu posso trazer aqui para o passado, no começo dos anos 70, a chegada de Pedro Rocha, o grande Pedro Rocha, contratado no Peñarol para o São Paulo. Pedro Rocha, que não gostava muito de andar de avião, veio dirigindo de Montevidéu até São Paulo para se apresentar e marcou época. O Pelé considerava Pedro Rocha um dos 5 maiores jogadores da história do futebol, para a gente ter uma ideia. Isso foi criando uma mística mesmo dos jogadores uruguaios com o São Paulo, para depois chegar o Dario Pereira que chegou como camisa 10 para jogar no meio-campo, teve muitas dificuldades de adaptação na cidade de São Paulo, mas depois de um tempo se descobriu o zagueiro e um dos grandes zagueiros da história do tricolor paulista. Aí a gente vai chegar no Lugano, por exemplo, Lugano, que é um símbolo de raça, que mudou um pouquinho a relação do torcedor do São Paulo com o próprio time. Lugano, que hoje trabalha como comentarista na ESPN, um cara muito inteligente, muito antenado, deixava tudo dentro de campo. Isso marcou muito o torcedor do São Paulo e se identifica demais com os jogadores uruguaios, com a entrega desses jogadores, com a relação profissional. Eu falei do Pedro Rocha lá atrás, dirigentes do São Paulo com os quais eu conversei, que trabalharam com o Pedro Rocha, eles dizem que o Pedro Rocha ensinou muito de profissionalismo aos jogadores brasileiros quando ele veio atuar aqui, ali no começo da década de 70, depois de jogar a Copa do Mundo de 70 pela seleção uruguaia. E voltando para o Daniel, falando do Corinthians, né, imagina o que representa nesse momento do Corinthians, uma draga desgraçada, o torcedor do Corinthians preocupadíssimo, principalmente depois daquela entrevista confusa do Luxemburgo, uma entrevista nonsense total, né? Parece que o Luxemburgo tá aquela cartola dos truques do Luxemburgo que ele sempre usou historicamente na sua carreira, a mudança de foco, de falar de uma outra coisa na entrevista, de lembrar disso, de lembrar daquilo, de criar uma nova crise para abafar a crise anterior. Isso parece que não está funcionando mais nesse futebol moderno. E não por estar ultrapassado. Eu detesto falar que alguém está ultrapassado,
uma falta de respeito tremenda. Me parece que o Luxemburgo tem que se atualizar em relação à relação com os jogadores e a relação com mídia, com torcida, com rede social. Aqueles velhos truques do Lucha que funcionavam tanto ali nos anos 90, parece que não funcionam mais. Voltando para o livro do Daniel, que tive acesso a algumas imagens, você pode comprar pela 11 Cultural, deixando aqui. Ainda não está à venda, não está aberta à venda, mas você pode reservar o seu exemplar pela 11 Cultural, vale muito a pena. É uma visão diferente de quem está mais próximo dos jogadores, não é aquela fotografia tipo hard news que a gente fala, é uma fotografia que sai um pouquinho do jornalismo, sem abandonar o fotojornalismo, mas ela vai caminhando pelos meandros da arte. O Daniel realmente é um fotógrafo inspiradíssimo e com esse coração corintiano que ele tem, ele traz uma leitura muito especial e tenho certeza que vai ajudar o torcedor do Corinthians a passar por esse momento difícil. O livro do Menon, O Tricolor Celeste, você encontra pela Publisher, editora. É um livro realmente muito bacana, o Menon escreve super bem, o Menon tem um texto jornalístico, literário, brilhante. E para fechar, a gente vai falar do jogo, como não falar desse jogo? Um São Paulo que parece encontrando um caminho, saiu daquele pedaço da estrada cheio de buraco, interrompido, pegou um atalho, e nesse atalho, com a tranquilidade, com o jeito bem calmo do Dorival, a simplicidade do Dorival para passar suas ideias e implantar suas ideias, ele parece que está dando uma certa calma para o São Paulo buscar resultados e, além dos resultados, buscar um pouquinho mais de performance, de desempenho. Nesse momento, o mais importante resultado que ele já está trazendo. O São Paulo tem a questão do tabu, nunca venceu o Corinthians jogando no estádio novo do Corinthians, na Neoquímica Arena. Isso mexe com as duas torcidas de uma forma incrível e é o grande barato do futebol, da provocação sadia, da brincadeira gostosa, de lidar com esses temas do futebol. Os tabus são muito interessantes, geram uma série de memes, de figurinhas de internet que provocam, claro, o jogador. E por que não provocaria o jogador? O jogador não vive numa bolha, ele sabe o que está acontecendo e sabe o que sente o seu torcedor. E provocam também jornalistas para matérias, para criar manchetes divertidas. É realmente um dos temas mais interessantes em relação a esse clássico hoje. No caso do Corinthians, eu falei do Luxemburgo aqui, o Corinthians tem uma oportunidade de buscar a recuperação, mesmo com o time em frangalhos, está mandando gente embora, do Queiroz vai jogar fora, já foi afastado, o Balbuena, um retorno que não deu certo, Júnior Moraes, uma contratação inexplicável, não faz nenhum sentido. O Luxemburgo tenta dar uma chacoalhada dentro daquela linha de truques que ele tem, da qual eu falei agora há pouco, para ver se ele desperta o time do Corinthians. É um jogo que eu vejo bastante equilibrado. O Corinthians jogando em Itaquera, mesmo bagunçado, o Corinthians é muito forte. O Corinthians, a personalidade dos jogadores atuando no seu estádio é uma personalidade que não se repete fora. Por isso o Corinthians é muito mais forte como mandante do que como visitante. O São Paulo, com base nessa tranquilidade, no encontro de um time, no sistema de jogo, um 4-4-2 que vai se desenhando para solidificar, ele pode sim sonhar com o fim do tabu. Mas enquanto esse jogo não chega, eu deixei essas dicas aí para vocês. O livro do Daniel você encomenda, ainda não está lançado, imagens fantásticas de 2012, da conquista de 2012 do Corinthians, e o Tricolor Celeste, do Menon, que é um livro muito legal, que fala da relação de muito amor que existe entre o São Paulo Futebol Clube e os jogadores uruguaios que por lá passaram. Bom, um grande abraço para todos vocês, que seja um grande clássico em São Paulo, um grande clássico em Minas, um grande clássico no Paraná. Depois a gente volta para falar sobre o pós-rodada, tá legal? Um abraço e bom sábado para todos.